queridos e queridas, aqui quem fala é a professora Elisângela de História e hoje eu trago né, para vocês mais uma vez a curiosidades da história. E o que eu tô trazendo? A evolução do exército. Isso mesmo, turma. Até que fim, né, eu estou gravando esse vídeo aí, quem é meu aluno sabe, né, que eu tenho um pouco de fissura, né, sobre essa evolução, né, do exército, armamento e entre outras coisas mais. Então eu resolvi criar essa aula aqui para vocês, tá? Então aqui eu peguei desde o exército da antiguidade, mas focando principalmente o exército do Alexandre o Grande, né, as famosas falanges macedônicas. A gente passa pelos cavaleiros medievais e nós finalizamos, né, no tempo moderno. Eu peguei como exemplo os exércitos de Napoleão Bonaparte, tá bom? Depois, numa outra videoaula, eu venho falando para vocês, né, sobre a evolução que ocorreu entre o exército da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá bom, gente? Então, bora lá iniciar nossa videoaula? Primeiramente, aqui, que nem eu disse para vocês, né, nós vamos falar sobre o período da Antiguidade. Então, temos aqui, né, as famosas, né, o exército de Alexandre, que nem vocês conseguem observar, né, que vai ser um dos responsáveis por ter conquistado vastos territórios. Aqui no meu canal do YouTube já tem uma videoaula falando, tá, sobre os maiores conquistadores, né, que tivemos na nossa história. Quem vocês acham que ficou em primeiro lugar? Alexandre o Grande? Napoleão Bonaparte? Hitler? Ou Gengis Khan? Vai lá dar uma conferida que vocês vão gostar, tá bem bacana a videoaula, tudo bem? Então, bora aqui, né? Qual seria a função, gente? Nem vocês conseguem observar, né? Do cavaleiro leve. Vocês estão vendo aqui a imagem? Primeiramente, ele recebe esse nome porque, olha aqui, né? Vamos dizer assim, a vestimenta dele. Então, literalmente, né? Ao contrário do cavaleiro pesado, que tinha um armamento bem, vamos dizer assim, uma armadura que eu vou estar mostrando, né? Mais pra frente aí pra vocês, tá bom? A gente consegue observar que ele lutava sem uma lança e nem uma armadura, apenas com a espada. E por isso a cavalaria leve, ela ficava assim no que a gente vai dizer na moita, tipo assim, vamos dizer assim, escondido, você tá entendendo? Principalmente na hora das batalhas. E aí sim, quando o inimigo fugia, aí era o momento que ele ia atrás desses caras, literalmente para, né, completar o serviço, ou seja, matar aquelas pessoas que conseguiram sobreviver, né, ao conflito. Temos aqui, né, a função do dardeiro, que nem vocês conseguem observar aqui, tá, a imagem dele. O dardeiro, gente, ele sempre estava posicionado principalmente na frente, né, da falange. Lembrando que a falange nada mais era do que o exército, né, de Alexandre, o exército macedônico, tá bom? E os dardeiros, eles tinham uma função meio bizarra. Por que a gente diz bizarra? Literalmente, eles ficavam provocando o inimigo, gritando palavrões, lançando esses dardos, que nem vocês conseguem observar aqui, ó, como se fosse tipo um tipo de lança, mas muito mais leve, tá? E, além disso, eles também jogavam pedra, e você vê que eles não tinham proteção nenhuma, né? Então, assim, eles corriam atrás das falanges, sempre, né, assim, na hora da batalha, e era, assim, uma coisa de louco, porque quando eles conseguiam, vamos dizer assim, provocar os seus inimigos, e vamos dizer assim, a guerra literalmente começava, né? Era tipo um Deus nos acuda e bora pra briga. Então, assim, literalmente esses caras, assim, eram bem loucos mesmo, tá bom, gente? Temos aqui, né, o cavaleiro pesado, que você já consegue observar aqui, né, que nem o próprio nome diz, eles já tem uma armadura, tem vamos dizer assim, um peso maior, né? Então, a cavalaria, gente, ela era principalmente encarregada de guardar, né, a figura do líder, que nem eu falei pra vocês, aqui é o exército de Alexandre, então quem eles vão cuidar? Quem é que eles vão, né, cuidar da segurança? Do Alexandre o Grande, que era o seu grande líder, tá? Ou então, nesse caso, a gente consegue observar aí, se no caso não era o rei, se não era o imperador, eles ficavam responsáveis por cuidar, né, dos comandantes, dos generais e assim, né, e etc. E a gente consegue observar, né, que eles tinham os melhores cavalos, tá bom? Deixa eu só voltar aqui a imagem. Se você vê a imagem desse cavalinho aqui, bem capenga, e ver esse cavalinho aqui, você vê uma diferença, né? Então, os cavalos mais resistentes ficavam com eles. Além disso, a gente também já consegue observar que eles já tinham armaduras, né? E essas armaduras, em grande maioria, elas eram de bronze aí. Eles usavam, né, uma espada e uma lança, que nem vocês observam aí a imagem, ele tá usando uma lança, tá? E a gente consegue observar
que quando ele não partia para a luta de fato, né, quando ele não ia contra seus inimigos, eles ficavam guardando na região dos flancos, tá bom? No caso aí do exército macedônico, que seriam mais os laterais, tá bom? Então, assim, enquanto tava ocorrendo aquela briga, aquela montoeira de gente bem no meio da confusão, eles ficavam mais nos flancos, tá? Temos aqui, né, o arqueiro. Gente, desde que, vamos dizer aí, surgiu a história da humanidade, né, e tendo os primeiros conflitos aí, sempre teve a figura do arqueiro, tá? O arqueiro, em geral, eles eram mercenários. O que eram mercenários? Eram aquelas pessoas, né, que elas lutavam não por honra, não literalmente assim por amar sua pátria ou algo do tipo. Eles lutavam porque eles precisavam de dinheiro. Então, aquelas pessoas que pagassem por ele, eles estavam lutando na guerra, tá bom? Grande parte desses arqueiros aí, tá, do exército de Alexandre, eles vinham da região da ilha de Creta. Você lembra lá que eu já ensinei para vocês, Ilha de Creta? Pois então. E só para vocês terem uma ideia, né, a Ilha de Creta era muito famosa por ter vários arqueiros, literalmente porque era a especialidade deles. Além do arco e das flechas, eles podiam carregar uma espada e um pequeno escudo, que nem vocês estão vendo aqui nessa imagem, especificamente esse daí tá só com arco, tá bom? Nesse caso, eles utilizavam essa espada e esse escudo se caso houvesse, vamos dizer assim, uma briga a curta distância. Mas a maioria desses arqueiros, eles ficavam mais na retaguarda mesmo, lá nas falanges macedônicas, tudo bem? Bora aqui então, né, para o nosso próximo aí. Então, esses dois personagens também que participavam do exército de Alexandre, que vai ser muito importante. Então, temos aqui o hipapista, tá? Esses caras aqui, gente, eles eram chamados de escudo do rei, tá? Por quê? Eles eram literalmente uma infantaria de elite. O que é uma infantaria de elite? Eles eram utilizados para várias missões, incluindo também proteger os flancos das falanges. Ou seja, se lembra lá que o cavaleiro pesado ele ficava nos flancos? Esses hipapistas também eles têm essa mesma posição, né? E tem como principal objetivo servir de defesa para que o seu general, seu rei, seu imperador, seu comandante, ele não seja atacado, tá bom? Eles lutavam muito a moda grega tradicional, né? Então, assim, esse escudo dele, gente, só para vocês terem uma ideia, ele chegava a pesar 6 quilos e a espada que ele tá carregando aí. Então, assim, era uma coisa bem pesada, não era, vamos dizer assim, para qualquer pessoa que quisesse ter essa posição que conseguiria ter isso daí não, tá? Diz que esse escudo, ele tinha num total de 16 centímetros, tá? De profundidade, tinha 2 centímetros de espessura e esse material era principalmente, né, a gente consegue observar que por dentro era feito de madeira, o escudo, e ele era revestido por uma camada de bronze, tá bom? E ele chegava a ter 80 centímetros de ou seja, gente, não era qualquer um, né, vamos dizer assim, no calor da batalha, que teria esse pique para carregar essa espada e esse escudo aí, tá bom? E temos aqui, finalizando, gente, o exército de Alexandre, tá bom? Lembrando que o exército de Alexandre, ele era um dos exércitos aí, vamos dizer, mais importantes, porque eles tinham uma formação totalmente extraordinária, né, tática de guerra, que até então outros comandantes não tinham, tá? Então, você vê que cada um tem uma função totalmente específica. No caso aqui do falangista, né, que além dele carregar essa sarissa, que no caso seria essa lança aí, que nem vocês estão observando, né, que ela chegava a pesar até 5 quilos, gente, olha isso daqui. Um soldado da falange, ele carregava também um escudo pequeno, que nem dá para vocês observar. E a sua proteção corporal se resumia a um capacete, que dá para vocês também observar aí. E tinham também, né, além do capacete, uma armadura de couro para o tronco, o que no caso aí seria tipo essa mini vestimenta aí. E também, né, eles utilizavam, né, essa mesma vestimenta no peito, eles utilizavam aí na parte do tornozelo. Só para vocês terem uma ideia, essa lança, gente, ela tinha no total aí de 6 metros de comprimento, tá bom? Que nem dá para vocês observar aqui, ela vai ter uma ponta, né, que a gente vai dizer de metal,
que chegava a meio metro. É que aqui na imagem não dá para vocês verem, mas aqui também, gente, também vai ter uma ponta de bronze, tá? E essa ponta de bronze, a gente consegue observar aqui que era para contrabalancear, tá? O peso da ponta e espetar rivais caídos no chão. Então, assim, essa lança, ela tinha duas pontas aqui. Então, é bem interessante a gente até ver essa questão de estratégia de guerra aí também, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, do quanto o exército ele acabou se evoluindo ao longo do tempo. Agora, gente, finalizando aqui o exército de Alexandre, nós vamos falar, né, sobre os soldados medievais. Como é, né, que esses soldados medievais, eles faziam aí os seus conflitos, como é que, né, qual era a especialidade de cada um, né, o que eles faziam. Lembrando, gente, que a maioria desses soldados medievais, eles lutavam muito, né, nas cruzadas, tá bom? E principalmente quando ocorreu a Guerra dos 100 Anos. Então, a gente observa, né, que acabou, vamos dizer assim, tendo um conflito de fato aí durante o período da época medieval. Então, eu já peguei aqui o personagem mais importante, né, que sempre é a figura do cavaleiro, tá bom? O cavaleiro, ele era sempre os nobres, que eu já expliquei para vocês, e ricos. E no século XI, na França, um cavaleiro... Só para vocês terem uma ideia, ele gastava uns 200 mil ducados por ano, né? Para comprar armas, armaduras, bancar um par de cavalos e uma equipe de apoio. Na época, 2.500 ducados por ano era uma ótima renda. Imagine você, né, gastar 200 mil, que era isso que ele gastava. Então, vocês se lembram que eu falei para vocês que muito motivo, né, desses senhores feudais, eles até têm entrado em decadência, muitos perderem seus feudos, ficarem totalmente desesperados, porque às vezes esperando conquistar muita riqueza, muito ouro, né, nessas cruzadas acabou vendo que eles não ganharam foi nada. Então imagine, gente, você para ser um cavaleiro no período da Idade Média, você tinha que ter muito dinheiro. Então não era para qualquer um, né? Então não é à toa hoje que a gente vê muito essa mitologia em cima, né, da figura do cavaleiro, até porque tinha essa coisa bastante, vamos dizer assim, romantizada. Temos aqui, né, a infantaria leve, que nem vocês conseguem observar aqui, tá? Ao lado, né? A principal função aqui dele, né? Literalmente, que a gente já consegue observar, era um grupo de camponeses, né? Que eram obrigados a lutar por seus senhores feudais durante 40 dias por ano. Então, temos aqui o senhor feudal, e esse senhor feudal, ele vai ter essa infantaria leve, que no caso seria esses camponeses aqui. E eles lutavam, que nem vocês conseguem observar aí na imagem, né? Sem qualquer tipo de proteção, muitas vezes com armas improvisadas. Então, assim, podia usar uma lança, uma espada, usar uma enxada, usar o que ele tivesse literalmente para poder lutar, tá bom? E só para você ter uma ideia, eles serviam mais para fazer números durante uma batalha do que literalmente fazer uma diferença, né? Vamos dizer assim, numa guerra. Porque eles não tinham qualquer tipo de tática, não tinha qualquer tipo, vamos dizer assim, de treino. Então, estava ali literalmente só para fazer volume e, vamos dizer assim, né? Morrer. Temos aqui, falando sobre os soldados medievais, temos os besteiros. Meu, quem é que nunca, né, já viu essa arma que parece mais ou menos um arco e flecha, mas vamos dizer assim, um pouco mais modernizado, né? Então, a besta, ela vai se tornar muito popular na Europa a partir do século XI, tá bom? Esses dardos, que nem a gente consegue observar aqui, que no caso seriam, né, essas flechas, eram disparados por ela e perfuravam com facilidade as placas de metais, que nesse caso, né, seriam as roupas aí, as armaduras desses cavaleiros, tá bom? E como demorava para recarregar essa arma, o besteiro ele precisava ficar protegido atrás dos paveses, que no caso eram esses escudos aqui de madeira, que nem vocês conseguem observar aqui na imagem, tá bom? Então era muito comum esses besteiros aqui, eles ter vamos dizer aqui, esses equipamentos. Temos aqui o arcabuzeiro, vocês conseguem até observar que parece que é uma figura muito mais atual, né? A gente vai dizer que o arcabuzeiro, ele nada mais era do que o bisavô da espingarda. Então, a gente já tá vendo aí, né, a utilização, né, da pólvora, né, e o arcabuz, ela vai surgir no final da Idade Média. Então, já estamos aí no período de transição entre o período da Idade Média e o período da Idade Moderna.
A sua grande vantagem era não exigir nenhuma habilidade para ser usado, ao contrário do arco longo. O problema é que demorava até 1 minuto para ser recarregado após o disparo, né? Após ser carregado o tiro. Então, só para vocês terem uma ideia, esse cara aqui, né? Vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que ele tinha uma arma até bastante letal comparada aos outros, né? Do período da Idade Média, que nem eu vou estar explicando para vocês, mas ele acaba se tornando muito lento porque esse cara ele tinha que colocar a pólvora, tinha que colocar a bala, né? Ele tinha que acender, né? Vamos dizer aqui, um fiozinho que fica mais ou menos aqui para poder pegar fogo, para poder disparar. E você vê que ele tem um apoio, né? Porque essa arma, vamos dizer assim, tipo, é como se ela não tivesse uma precisão assim tão, vamos dizer assim, muito boa, né? Para fazer tiro ao alvo. Então, literalmente, a gente vê aí que nem se diz, né? É nada mais do que um bisavô da espingarda, tá? Continuando aqui falando sobre os soldados medievais, temos o piqueiro. O piqueiro, gente, eles eram, né, uma das poucas tropas medievais que lutavam de maneira mais organizada. Eles lembravam principalmente as falanges macedônicas, que eu acabei de explicar para vocês, e eles portavam essa lança de até 6 metros e fincavam sua base no chão para deter as cargas da cavalaria. Porque a gente diz, né, que eles tinham uma forma muito mais organizada, porque eles se juntavam e faziam isso daqui. Literalmente é como se fosse, vamos dizer assim, uma base totalmente impenetrável, tá? Então, no campo de batalha, os piqueiros eles formavam um quadrado com ao menos 3 fileiras de lanças apontadas para todos os lados. Esses verdadeiros, né, batalhão de porco-espinho era muito útil contra a cavalaria, mas também era alvo fácil para canhões, que eu também vou estar citando para vocês, mas apenas no período da Idade Moderna, tá bom? Temos aqui o arqueiro, que nem vocês já conseguem observar, né? O arqueiro, ele sempre vai estar presente em todos os períodos, e bons arqueiros, eles desequilibravam, né, as batalhas. E os melhores, só para vocês terem uma ideia, gente, eram os ingleses. Os ingleses, eles eram muito especialistas. Por mais que grande parte do período medieval tivesse se especializado na Ilha de Greta, mas os ingleses também acabaram se especializando muito, a gente vai dizer, no arco e flecha, mas esses arcos deles eram muito mais alongados do que aquele que a gente estudou, né, nas falanges macedônicas. Além disso, né, muito desses arcos, eles acabavam sendo até, vamos dizer assim, maior do que um homem, e eles, né, davam tanta força à flecha que eles chegavam até perfurar uma armadura. Então, imagine, gente, um bom arqueiro disparava 10 flechas por minuto. Eu falo assim, um cara para poder utilizar essa arma, ele tinha que ter um bom condicionamento físico, porque não era qualquer um que tinha essa força, literalmente, para puxar aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu disse para vocês que os ingleses, eles vão acabar se tornando especialistas, até porque, né, o arco longo era uma especialidade do país de Gales, que fica na região da Grã-Bretanha. E esses galeses, né, eles treinavam desde a infância, gente, para ter essa habilidade e a força física necessária para manobrá-lo. Um bom arqueiro, gente, eles recebiam, só para vocês terem uma ideia, um salário de 150% maior do que um trabalhador qualificado. Então, assim, um cara, ele conseguia, sim, ganhar bom dinheiro, né, sendo apenas um arqueiro aí de um exército. Tá bom? Vamos aqui então, né, falar mais um pouquinho sobre os soldados medievais, porque aí eu já venho, né, falando com vocês sobre o período da Idade Moderna, tá bom? Temos aqui a famosa infantaria pesada, que nem vocês conseguem observar, tá? Já falamos sobre a infantaria leve, que nada mais eram do que os camponeses, e agora tem uma infantaria pesada, que em geral, tá? A infantaria pesada dos exércitos medievais eram formadas por mercenários, que eu já expliquei o que é mercenário para vocês. São aquelas pessoas que trabalham, né, simplesmente porque querem algum dinheiro. Então, elas lutam, elas roubam, elas matam, elas fazem o que achar melhor, tá? Então, a gente, né, eu posso até dar um exemplo para vocês, como os próprios vikings que serviram o Império Bizantino, eles eram infantaria pesada, né, e eram mercenários. Só para vocês terem uma ideia, tá? Esses soldados, eles vestiam placa de metal para se proteger e também portavam espada de boa qualidade. Até porque eles precisavam, vamos dizer assim, sobreviver para poder receber aquele dinheiro que lhe era devido. Eu peguei aqui essa imagem para vocês, tá bom?
que é a evolução da armadura. Não sei se dá pra enxergar bem sim, né? Então, a gente vê aqui a armadura do século IX, tá bom? Eu vou até mostrar aqui pra vocês no mouse. Temos aqui do século XII e temos aqui do século XV, tá? Então, aqui no século IX, né, a gente consegue observar, tá? A proteção principal era a cota de malha, que no caso seria isso daqui, que dá para vocês observarem aqui, tá? Então, a cota de malha. Um colete de argola de metal que era entrelaçado, e ela protegia contra golpes de espada, mas não contra flechas, que eu já tinha citado para vocês, né, que aqueles arcos, né, dependendo da potência que era jogado, chegava a penetrar aí, né, no caso a armadura. Temos a armadura do século XII, tá bom? Que nem vocês conseguem observar, que além da cota de malha, que tá aqui por baixo, né, também passou-se a usar uma placa de metal para proteger, né, vamos dizer aqui, o peito do cavaleiro. E também a gente consegue observar que temos um capacete aqui, né, que a gente vai dizer que é um capacete balde, porque aqui também se utilizava, mas aqui na frente, né, do rosto dele, tinha uma viseira e isso acabava atrapalhando muito a visão. Então, esse novo capacete aqui, além dele ser um pouco mais leve, ele dava uma maior visibilidade, né, para literalmente as pessoas conseguissem vamos dizer assim, ver e conseguir se defender melhor. E temos aqui o famoso cavaleiro do século XV. Esse sim é o cavaleiro aí, né, que a gente vai dizer que é o Nutella, tá? Que eles tinham uma blindagem que se estendia por todo o corpo. Então, todas essas placas, elas estavam no tornozelo, nos braços e até mesmo na mão. Essa armadura, gente, ela chegava a pesar até 70 quilos. Esses caras começaram a fazer esse tipo de armamento como uma forma de se proteger, mas eles acabavam, vamos dizer assim, ficando muito lentos na hora da batalha. E muitos deles acabavam, vamos dizer assim, literalmente morrendo, né? Porque não eram muito hábeis, né? Aí no conflito, principalmente corpo a corpo. Tá bom, gente? Bem, e aí, estão gostando da evolução? Estão achando bacana? Vão deixando aí no comentário pra mim, tá bom? Agora a gente vem falando sobre, né, o exército do período da Idade Moderna. Eu peguei especificamente aí o exército de Napoleão, porque Napoleão também vai ser um dos grandes conquistadores. Lembrando que aqui no canal do YouTube, tá bom? Já tem um vídeo falando sobre os maiores conquistadores, tá? Então, vamos aqui então. Eu peguei aqui o primeiro personagem, né, um fuzileiro, né? Temos aqui a imagem de um soldado. Então, aqui, era um soldado, né, comum do exército francês. A sua arma base era esse aqui, o que a gente vai dizer que era um mosquetão, que era, né, ainda uma espingarda, né, de pederneira e uma evolução antiga do arcabuz. Você lembra lá que eu falei para vocês, que no caso seria aí o bisavô do período da Idade Média? Pois então, o nome fuzileiro vem de uma peça de aço, né, da arma, que é o próprio fuzil, que era usado no momento do disparo do tiro, que nesse caso seria essa base aqui, que nem vocês conseguem observar, tá bom? Gente, o sapador, nossa, a gente até acha esse nome até meio estranho, mas esses caras, eles tinham, gente, uma função tão importante, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eles eram os grandes batalhões da engenharia. Então, assim, tudo que fosse necessário, né, para se fazer, eram esses caras que criavam. Então, assim, a primeira característica que você já consegue observar é porque eles sempre vão trazer, né, esse machado aqui na mão. Além disso, grande parte deles, é porque infelizmente aqui na imagem não dá pra ver, mas eles sempre usavam barbas, até como uma forma de se destacar. E muitas vezes chegavam até usar avental, tá bom? Então, só pra vocês terem uma ideia, eles eram os responsáveis aí por fazer, vamos dizer assim, tudo o que era necessário, vamos dizer assim, para que aquela guerra pudesse acontecer. Então, se precisasse fazer alguma ponte, destruir ponte, né, trazer lenha, entre outras coisas mais, eles acabavam, vamos dizer assim, prestando esses serviços aí, tá bom? Temos aqui, né, o granadeiro, que nem o próprio nome diz, né, o granadeiro, vamos dizer assim, era o responsável por, como é que a gente vai dizer assim, por jogar as granadas, né? Mas primeiramente, só para vocês terem ideia, né? Esse granadeiro, ele era como se fosse uma posição a mais de um fuzileiro, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, ele precisava ser um veterano de ao menos 2 campanhas militares. Então, esse fuzileiro se destacou aí, né? Aí ele acabava se tornando granadeiro. Esse granadeiro, ele tinha que ter uma característica em comum que era ser o quê? Alto, tá? Esses granadeiros, eles lideravam os principais ataques e mantinham sempre uma cara de mal, literalmente
totalmente para trazer medo, né, para dar terror aos seus inimigos, que quase todos a gente consegue observar também utilizavam, né, bigodes. Então, assim, era uma forma até de se destacar aí no meio, vamos dizer, do restante aí vamos dizer aí vamos dizer assim, do exército, né? Então, esse granadeiro aí, vamos dizer, eles eram os responsáveis por fazer grande estrago, que nem a gente consegue observar, principalmente nessa linha de frente. Temos, né, a guarda imperial, que nem o próprio nome diz, né? A gente vai dizer, se os granadeiros eram a tropa de elite da infantaria, né? A guarda imperial era a elite da elite do exército francês. Então, ela reunia os soldados mais experientes e condecorados por bravura. E sua distinção mais visível era um grande chapéu de urso que eles usavam, dá até para vocês observarem aqui, ó. Né? Então, eles usavam esse chapéu, né? E esse chapéu costumava ter uma placa de ouro aqui na frente. E qual era o objetivo dele, né? Guardar o imperador, que nesse caso era, né, Napoleão Bonaparte. Temos aqui, né, outro personagem bastante destaque, que é o coraceiro, que nesse caso a gente consegue observar aí, né, esses coraceiros, eles formavam uma cavalaria pesada do exército. Então, assim, eles lutavam protegidos, né, com uma couraça de metal e capacete, e empunhavam a espada, né, em vez de um sabre, que nem dá para vocês verem aqui. Temos um sabre, tá? E aqui temos uma espada, tá bom? Então, era, né, a tropa da elite da cavalaria, e ele era apenas usado, gente, esse exército aqui, em momentos chaves. Então, não era em qualquer batalha que eles participavam, eram só aquelas, vamos dizer assim, mais significativas, naquelas mais importantes, tá bom? Temos aqui os hussardos, tá? Que era outro tipo, tá, de cavaleiro leve, mas ele tinha um toque especial, porque eles eram originários da Hungria, né, por isso que vem esse nome de hussardos, e eles tinham uma reputação, gente, de selvagem. Muitos os chamavam até de ladrões de cavalo, pois eles roubavam tudo que eles viam pela frente. No entanto, tá, eles eram de uma bravura totalmente assim suicida. Então, esses caras, eles iam ou para ganhar ou para morrer dentro aí, né, de uma batalha. E vamos dizer assim, o Napoleão vai acabar se beneficiando bastante aí, né, com esses hussardos aí. Temos aqui, né, mais outras características, né, que nem a gente consegue observar aqui, que são esses sujeitinhos, e eles precisavam ser homens mais, vamos dizer assim, os mais ágeis da infantaria. Então, por isso mesmo, eles tinham, né, uma baixa estatura. Não sei se vocês observaram, mas grande parte dos soldados, né, dos franceses, eles eram altos. Aqui a gente observa que vai ser o único, né, vamos dizer, essa categoria que vai ser utilizada esses soldados baixos. Então, eles precisavam, além de ser baixos, ser bons atiradores, né? E eles eram, vamos dizer assim, tinham como principal característica ser dispersos. Eles não tinham uma formação militar, tá? Até, vamos dizer assim, para confundir os seus inimigos. E a sua maior missão era sempre incomodar o inimigo. Então, tentando atingir aqueles soldados que a gente vai dizer assim, que são chaves. Nesse caso aí, a gente pega oficiais ou, quem sabe, né, os próprios generais aí, tá bom? Temos... Por último, né, finalizando, a artilharia, né? Temos aqui os artilheiros, tá bom? Então, aqui, a artilharia, ela vai ganhar uma importância no exército justamente na época napoleônica. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Napoleão, tá, gente? Ele passou por essa arma. E esses soldados, eles encarregavam de operar os canhões, eles tinham como característica mais marcante, principalmente o uniforme todo azul. Eu aqui na imagem, eu tentei pegar algo um pouco mais atual, tá? Porque lá na França, eles, vamos dizer assim, fazem algumas representações, né? E aí eu peguei essa imagem aqui um pouco mais atual, mas nesse caso aqui, todo esse uniforme, ele seria azul, tá bom? Que seria o padrão aí. Então, seria o azul, né? Desde do chapéu até, vamos dizer assim, os seus sapatos. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Vocês estão vendo aqui o canhão. Os canhões, eles eram carregados pela boca, então dá pra ver a boca aqui, tá? Então, primeiro, esse artilheiro, ele usava um tipo de esponja em que ele simplesmente, né,
vamos dizer assim, ele limpava a boca do cano. Depois que estava limpo, aí ele colocava pólvora, tá? E aí a gente consegue observar que depois ele usava, né, um instrumento que era parecido com pá. Literalmente assim, para arrumar aquela pólvora lá, mas sem fazer com que ela exploda. E aí sim, né, depois ele colocava bala de canhão. Quando ele colocava a bala de canhão, ele vinha aqui para a parte de trás, onde está esse soldado, tá? E aí ele acendia um pavio, e aí esse pavio, né, explodia essa bala de canhão no exército inimigo. Então, assim, era uma coisa trabalhosa, muito perigosa, e que o cara, ele tinha que estar o momento todo, né, bastante atento. Só para vocês terem uma ideia, aqui pegando um pouco mais sobre essa curiosidade, né, falando sobre a altura dos soldados franceses, né, Napoleão, ele vai chegar até estabelecer alguns critérios para tudo no exército, inclusive a altura, né, para os diversos tipos de soldado da infantaria. Então, assim, os mais altos, que nem eu já tinha dito para vocês, eles formavam a guarda imperial. Então, a gente consegue observar aqui que esses carinhas, né, bonitinhos aqui, eles chegavam a ter no máximo 1,59 m. Então, assim, eles tinham que ser baixinhos mesmo. Então, quanto mais baixo, melhor. A gente já consegue observar aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê? O granadeiro, né? O granadeiro, ele tinha que ter no mínimo 1,73 m. E a guarda imperial, pegando aqui, ele tinha que ter no mínimo 1,78 m. Então, a gente consegue observar, né, que os franceses, eles até se preocupavam com essa questão aí de altura também, que acabava ajudando, às vezes, na habilidade do soldado. Tá bom, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade, tá? Numa próxima videoaula eu venho falando um pouco mais sobre a evolução do exército durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, tá? E, gente, a gente se vê até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau, turma!